Ave Maria, mais um estudo aqui, né? O desespero e a mentira protestante, principalmente desses teólogos, né? Que são os piores. Iago Martins destruiu os argumentos católicos sobre a Bíblia. É simples, cara. A Bíblia foi compilada, organizada, traduzida pela igreja, pelo Papa São Damas ali, terminou com São Jerônimo em 350. A igreja sobreviveu mais de 50 anos através da tradição. Que tradição é essa? Tradição oral, vinda dos apóstolos, que são os detentores da verdade. Tanto que 1 Timóteo 3,15, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Baluarte da verdade. Ali tem, diante da história ali, você vê ali, ó, conhecemos ali, fiz um estudo aqui sobre esse assunto, essa mentira protestante. Olha só, tudo começou antes de Cristo. Os judeus tinham livros que era sagrado para eles. Os livros de Moisés, por exemplo, os judeus até hoje seguem esse livro. Só que os judeus não tinham um cano estabelecido de quais eram os livros sagrados. Não existia um documento judaico que dizia: esses são os livros sagrados, inspirados. Interessante. Não tinha um documento explícito ali, como diz o Cursilho, que deve seguir. Não tinha isso aqui para os judeus. Qual livro era sagrado, inspirado, etc. Não tinha um cano oficial pelos judeus, certo? Obviamente, ao longo de mais de 1000 anos da região judaica, esses canos foram ficando diferentes, desprendendo da região onde eles estavam, certo? Olha só. O que começa a surgir algumas diferenças no cano dos judeus. Aqui, basicamente, a gente está falando do Antigo Testamento, ou escrito padrão dos judeus. Ele chama de Tanakh, ao cano que os judeus usavam. A Tanakh, que não tem os 7 livros. A Tanakh, que era uma referência que é um pouco genérica para se referir aos livros que tinham sido escritos em hebraico ou então aramaico. Era basicamente o cano mais comum utilizado pelos judeus, até mesmo no período de Jesus. Os livros que faziam parte da Tanakh nós chamamos protocanônicos, certo? Protocanônicos, primeiro cano que os judeus utilizavam. Protocanônicos, acontece que os livros dos judeus, eles haviam havia sofrido entre o século 3 e 1 a.C. uma tradução para o grego, kainé, que é uma variação do grego. Essa variação eles chamam de Septuaginta. Olha só, Septuaginta tem uma leve diferença, porque ela possui os 7 livros a mais que a relação a Tanakh. Olha só, cara. Durante o tempo, foi tendo fragmento. E os apóstolos usavam a Tanakh, que tem os 7 livros, que composta de 46 ou 45 livros, como Jeremias e Lamentações juntos, etc. O Catecismo diz, ó, parágrafo 120. E o Novo Testamento são a fé que os apóstolos explícita, que os apóstolos usaram a Septuaginta, não cânon judaico, mas a Septuaginta, que inclusivamente tem os 7. É isso que os protestantes querem colocar na cabeça das pessoas. Mas o foco nosso, sabemos que não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento, os 27 livros. Que interessante. E os caras querem defender essa tese. Segue o cano judaico, cara, que não tem um 7, como Martinho Lutero seguiu com sua revolta protestante. E nós seguimos o que os apóstolos seguiram, porque eles são os detentores da verdade, meu querido. Simples entender isso. É simples, cara.
Agora vamos colocar aqui o estudo do Sabe Mais que o Magistério, Rafael Pablo, né? Aviso, está chovendo, mas é o único momento que eu tenho para gravar. Então se sair aí o barulho da chuva batendo no telhado aqui, infelizmente eu não posso fazer nada. Era isso ou ficar sem vídeo. Me desculpem, tentem relevar. A Bíblia é produto da igreja, a igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia e preserva Olha só que o professor ex-protestante está explicando. a católica. Mentira! E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Aham, sei. Como é que nós temos os livros do Novo Testamento? A zoeira, a Nós temos os livros do tiração. Novo Testamento porque a tradição da igreja, o magistério da igreja, fez a lista. Sim, a Bíblia é expressão. Que interessante, né? Os protestantes, eles têm o mesmo pensamento judaico. Os judeus não aceitaram Cristo, os judeus perseguiram Cristo, os judeus martirizaram Cristo, os judeus perseguiram os apóstolos. E cano que eles usavam? Cano judaico, a Septuaginta. E os protestantes seguem o mesmo termo, cara, para perseguir a igreja de Cristo. Para perseguir igual os judeus perseguiram os apóstolos. Certo? Da tradição oral. Foi a Igreja Católica no século IV ali, século III também, concílios da Igreja que definiram a lista de livros inspirados. É o cânon, né? Eu realmente estou cansado de ouvir essa ladainha repetida pelos católicos. Ah, mas foi a Igreja Católica que nos deu a Bíblia. Chega! É sério isso? Você realmente acredita? Sabe que eles querem empurrar na goela dos bestas que não estuda a Bíblia, que não estuda história? Certo, o cano do Velho Testamento vem dos judeus, como veio aqui na tradição judaica, confiado aos judeus. E o Novo Testamento foi confiado a quem? Essa raciocínio de pensamento. Então, o Novo Testamento, Velho Testamento, 27 livros, estou falando do 27. Nem o Velho Testamento para mim não interessa, que caducou em Cristo. Está esfadada a desaparecer. Hebreus 8:13. Quem foi confiado o Novo Testamento? Por quem foi organizado? Por quem foi pregado, etc. Foi para o protestantismo? Nem existia essa corrente pensativa de divisões. Tinha, sim, os judeus perseguindo a igreja, devastando a igreja, como Paulo diz ali. Certo? No século IV, o diácono, né, referiu, ao longo da história, no século IV, várias correntes de pensamento católico tentavam montar um cânon, seria católico, era para montar um Novo Testamento. Existiam grupos que acreditavam que não era para colocar nada. Já outros queriam colocar muitas coisas, como diz o padre Ricardo, os gnósticos, Ben Blau, o Código da Vinci, queria colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, e a igreja bateu o martelo, não são inspirados. Como diz lá o vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Olha só, muito tempo a igreja, mais de 3 séculos, queria montar um cano, cara, usando Septuaginta, manuscritos antigos. E a igreja montou um cano no Novo Testamento, que são 27, são idênticos. E seguiu os 45 ou 46, a Septuaginta, que os apóstolos usavam essa Bíblia. Cano do Velho Testamento. Como a igreja não tinha batido martelo no cano, as pessoas foram traduzindo esses livros separadamente para latim, e esses livros nós chamamos de Vertus Latinas. Ele não é um livro compilado, mas é uma compilação de vários livros soltos que viria ali compor a Bíblia que a gente tem a hoje. Isso vai acontecer no ano novo, acontecer no ano 382, no Concílio de Roma, através das mãos do Papa Damas I, mas muitos antes do Concílio de Trento, e nesses concílios já é
Dá um pause aqui. Voltando aqui a linha do raciocínio, pensamento, né? Fui dar atenção pro meu neném aqui, ó. Em 332, Papa Damas, com quem? São Jerônimo. Mas muitos antes do Concílio de Trento, e nesses concílios já é fechado quais são os livros da Bíblia, incluindo também os 7 livros deuterocanônicos. Desse todo sempre a igreja utiliza a Septuaginta, porque a igreja não segue o cano judaico, professor. Olha só, cara. É uma leve pincelada para você entender a rincha protestante. Olha só. Que interessante. É sério isso? Você realmente acredita nisso? Católicos, você realmente acredita nessa afirmação? Porque de todas as mentiras que eu já ouvi no âmbito teológico, essa, meus amigos, essa com certeza é uma das piores. Não só porque essa fala é completamente falsa. A igreja escreve a Bíblia, canoniza a Bíblia e preserva a Bíblia. A igreja católica. Mas principalmente porque ela contém um veneno muito sutil. Um veneno que foi... Dá uma reformada aqui a pregação do professor, né? A Bíblia, ou a igreja, ela traduz o Velho Testamento e escreve o Novo Testamento com a pregação dos apóstolos. Simples entender isso. É isso que os protestantes não querem aceitar. É isso que eles rejeitam. Ó, a igreja segue a tradição dos apóstolos. Para nós não importa se os judeus usavam a Tanakh ou importante saber se os apóstolos usavam a Septuaginta. Para nós não importa qual cano que o judaico usava, pregava. Para nós que importa qual cano os apóstolos usavam. Do Velho Testamento, porque não tinha um Novo Testamento ainda, meu querido. A Septuaginta. Depois do concílio, o Papa Damas chama São Jerônimo para revisar Vertus Latina. Revisar Velho Testamento. E compilar todos os 72 livros. Proto-Latim, Vulgata e o Latim, que toda a pessoa pudesse entender essa edição. Latina Vulgar, a gente chama de Vulgata Latina. Olha só, cara. São Jerônimo compila, traduz e organiza para Vulgata Latina. A edição latina, que é a Bíblia oficial batido o martelo pelo Papa Damas. Para nós católicos, essa é a Bíblia oficial. Qual cano os apóstolos usavam? Ó, Septuaginta. Então nós temos que seguir isso. E a nossa fé não está no Velho Testamento, está no Novo Testamento, pregado pelos apóstolos, que são aptos do ministro da nova aliança. Romanos 3 ali, do 7 em diante. Certo? Olha só. Menos 20 anos depois, o concílio de Hipone e Catágalo reforma o cano bíblico. Ó. Inclusive, o concílio de Cartago diz o seguinte, que na igreja não se leia sobre o nome de escritura divina, a não ser os escritos canônicos, e cita depois deles os 70 livros, incluído Deuterocanônico. A igreja refere esses livros de Sagrada Escritura. Eles fazem parte da palavra de Deus. Por isso que Paulo lá fala, segundo Tessalonicenses 3,15, segundo Tessalonicenses, né? Não, segundo Timóteo, 3,16, ó. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Porque os apóstolos usavam a Septuaginta, que tem os 7 livros. Toda a escritura é inspirada. E os apóstolos usavam a Septuaginta. Interessante, cara. É uma aula que eu peguei ali do programa Carona, cara. Nossa, muito interessante. Que destrói tudo esse argumento desse cara. Ó. No ano 405, o bispo de Toulouse manda para o Papa Inocêncio primeiro uma pergunta de quais eram os livros, para ele ter
Sentizar, né? O Papa manda uma carta para ele dizendo quais livros devem ser acolhidos no cano. Vem exposto em breve. Apêndice. São essas coisas que Tero pediu. Não, que ter o pedido desejou desse ou fossem indicadas e segue com a referência do 72 livros, exatamente como havia colocado no Concílio de Roma. No ano 407, o bispo de Valência, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crê que algumas escrituras foram daquelas que a Igreja Católica colhe deve ter autoridade ou a venerar, ou seja, anatema. Quer dizer o quê? Aqueles que não crê que a Bíblia vem da igreja, aquela Bíblia que a igreja oficializou pelos cursírios, pelos papas, durante da história, traduzido São Jerônimo, é anatema. Olha só que interessante. A Igreja Católica é detentora da igreja, ou da Escritura. Por isso que a raiva é essa. Cara, tô resumindo isso aqui, cara. Olha só, cara. Por isso que é a raiva desses caras. Mas principalmente porque ela contém um veneno muito sutil, um veneno que foi muito bem escondido nessa afirmação. Cobra venenosa! Essa afirmação ataca diretamente a autoridade das Escrituras, que deve ser o fundamento da nossa fé. É como se a Igreja Católica dissesse algo do tipo, olha... Fundamento da nossa fé... Não, fundamento dos apóstolos não está ali, ele faz o fundamento da Escritura. A igreja não é coluna, a Bíblia não é coluna sustentáculo da verdade. A igreja, a verdade será conhecida não pela Escritura, mas pela igreja, Efésios 3:10. A quem? Aos apóstolos que ele escolheu. Então, fechando aqui, resumindo que não vou nem entrar mais nessa tese, porque é perca de tempo, cara. Vamos só dar mais uma resumidinha aqui, o vídeo para chegar a 20 minutos, para nós fechar com chave de ouro essa mentira. Fundamento da nossa fé. É como se a Igreja Católica dissesse algo do tipo, olha, todos os cristãos do mundo inteiro, saibam que vocês devem reverência à Igreja Católica, afinal de contas, foi ela que nos deu a Bíblia. Em outras palavras, o que vale é o que a Igreja Católica diz, não o que está escrito. Sabe, essa afirmação é quase um golpe de mestre, mas ela tem um problema muito grande. É mentira! E o mais impressionante disso tudo é que tem... Sabe que é a rincha até dos judeus? Protestante que segue cano judaico? Porque a verdade não está na boca deles. Que Cristo veio para os seus e eles negaram. Eles tinham a profecia na sua mão, tinha escrito, tinha os manuscritos, tinha a revelação. E quem caminhou com Cristo? Os apóstolos. Enquanto eles tinham os escritos, a prefiguração eles rejeitaram. E os apóstolos caminharam com Cristo. Qual tem mais respaldo? Quem teve a revelação através de livros, através dos profetas e não acreditaram? Ou quem andaram com Cristo? Ceiaram com Cristo. Aprenderam com Cristo. Foram escolhidos por Cristo. Que interessante, né? Durante 150 anos, a Igreja Católica, onde a Bíblia não era um livro, assim como hoje, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada por palavra. A Igreja sobreviveu há mais de 150 anos, graças à tradição da palavra de Deus, que foi transmitida pelos apóstolos. Não vamos nem entrar no rolo do Velho Testamento, certo? Mas os 27. Nós temos 27 livros iguais aos protestantes, né? Esses 27 livros protestantes foi colocado magicamente na sua escritura, na sua Bíblia, graças a quem? Aos bispos que batalharam 3 séculos, que oficializou, compilou, organizou a Bíblia para o Papa São Damas, porque os gnósticos queriam colocar qualquer coisa, né? A história
lá no século III a briga, porque os gnósticos, bem lembrando, bem Brau, nos Código da Vinci, gnóstico, né? Queria colocar todo tipo de asneiras dentro da Bíblia, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, todo dentro, etc. Aquela panelada de angu, né? Marcião, que era outro herege da história, queria tirar tudo, queria jogar no lixo o Antigo Testamento, ó. Isso aí eles não contam. Jogar no lixo todos o Evangelho, exceto de São Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas paulinas. Houve uma briga de 3 séculos. Se não fosse os bispos da igreja, que jeito você teria os 27 livros? Rafael Pablo. Agora, o Velho Testamento a gente sabemos quem escreveu. Os judeus. Certo? Tanto os dois canos ali, a Tanakh e a Septuaginta. E o Novo Testamento? Quem foi confiado? Quem foi primeiro que pregou o Novo Testamento? Oral. Paulo, ele era o quê? Judeu. Conhecia todas. Conhecia tanto a Tanakh e a Septuaginta. Ele chama o quê? De esterco. Cocô, a Filipenses ali. 3:9, se eu não me engano. Olha só a diferença. Não é que a igreja está inventando, meu irmão. A igreja, ela é detentora da Escritura. Para isso que Cristo veio a esse mundo e deixou a igreja, sua esposa, e capacitou os apóstolos para edificar essa igreja. E através dessa igreja a gente temos 27 livros. Autores católicos confiados pelo Marcelo, que escreveu, compilou e reconhecido pela igreja. Vocês nem sonhavam em existir ainda. Você surgiu 16 séculos de atrás. Em 1500 já tinha uma igreja, já tinha Bíblia, já tinha tradição. Olha só que interessante. Já tinha batido o martelo em 350. Concílio de Roma. Em ano... Já tinha oficializado. Olha só. Em 382, o Concílio de Roma, através da mão do Papa Damas, mais anterior do concílio, muito mais antes do Concílio de Trento. Nesse concílio já é fechado o cano. São livros da Bíblia, incluindo também os 7 deuterocanônico. Olha só, cara. No ano 407, o bispo de Valência, na Espanha, diz o seguinte: se alguém crê que alguma escritura fora daquelas que a Igreja Católica colhe, deve ter autoridade ou a venerar sobre anatema. Quer dizer o quê? Se surgir outra Bíblia, se surgir outra tradução, é inválida, que não é canonizado, que não é reconhecido pela igreja, como a João Ferreira de Almeida. Aqui, ó. A igreja, ela é autoridade da Bíblia. Entendeu? É simples, cara. O cara vai ficar 20 minutos tentando colocar na cabeça das pessoas que a igreja, a Bíblia não vem da igreja. Vem da onde então, meu querido? Caiu do teto, com paraquedas e tudo na sua mesa, com capa e tudo organizada, tanto Velho Testamento e tanto Novo Testamento. Claro que os caras vão usar a história, porque muitos poucos têm acesso à história,
e vai cair nessa falange. Mas a Bíblia diz o quê? A igreja é coluna sustentáculo da verdade. O nosso foco, ó, Mateus e Apocalipse. Cano, Velho Testamento, os 45, 46, já sabemos quem escreveu. A quem foi confiado. E mesmo assim, eles tendo os escritos, renegrou o Emanuel. Porque eles não aceitaram a revelação. Os judeus são igual aos protestantes, cara. Eles estão esperando um Messias. Para eles, esse Messias foi um profeta qualquer, cara. Para eles seguem o Velho Testamento ainda, cano, a Torá, etc. Os protestantes estão igual os judeus. Não aceitam a igreja de Cristo. Como os judeus não aceitaram Cristo. Então, esquece. Então, já que é para seguir a Tanakh, então segue a Tanakh, esquece o Novo Testamento. Que o Novo Testamento vem da igreja. Você vai seguir doutrina que vem da igreja, escrito que vem da igreja, então renega o Novo Testamento e fica com o Velho Testamento. Óbvio. Se vocês estão rejeitando o magistério, então, por que você vai seguir o Novo Testamento que vem do magistério? Fundamento dos apóstolos. Faça igual o judeu, segue o Velho Testamento. Simples entender isso. É simples, meu irmão. Simples. Olha só que interessante, ó. Novo Testamento. Existe 350 citações ao Antigo Testamento. E dessas citações, 85 delas foram certeza retirada da Septuaginta. Uma delas a cada 3 citações de São Paulo nas suas cartas vieram da Septuaginta. Um exemplo, quanto Jesus está na tentação ali, Mateus 4 ali, Deuteronômio 8. Paulo seguia o cano da Septuaginta. Interessante, né? Claro que os caras não vai falar isso. Claro que os caras vai distorcer. É simples, cara. Salve Maria. É um pouquinho da história, porque eu não vou entrar muito nesse argumento aqui, ó. É muita coisa, cara. Simples para você entender. Católico. Os protestantes usavam a Tanakh, que não tem os 7 livros, que não é completa igual a Bíblia Católica é completa. A Septuaginta é completa, idêntica à Igreja Católica. Canonizou e oficializou pelos cursilhos, certo, com São Jerônimo. Papadamas, né? E o Tanakh é o cano protestante. Olha só. Que não tem o 7. Olha a diferença. Você vê a diferença, ó. Olha só. Judeu seguia esse cano, que não tem o 7, e os apóstolos seguiam o cano que tem o 7. Velho Testamento. Certo? Por que os protestantes rejeitam a Bíblia que os apóstolos usavam e fica com a Bíblia que os judeus usavam? E por que os protestantes não rejeitam o Novo Testamento? Você tá entendendo? Isso aqui é um jogo de marketing, cara. É seus interesses próprios. Como diz Romanos aqui, para finalizar o vídeo, Romanos 16, ó. Roga-vos, irmãos, que desconfieis aquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste, evitai. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com palavras dos caras de linguagem longeira, corações simples. Primeira pregação nas Apóstolos 2,14, Pedro pregando o Novo Testamento e citando a profecia de Joel 3. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É simples, cara. É simples de você entender. Os apóstolos usavam a Septuaginta, que são completa, composta de 45, 46 livros. E os protestantes, composto
de 66 livros. Cano judaico. A Tanakh. E os apóstolos seguiam 72. A Septuaginta. Então, é só você escutar, cara. Você vai escutar o magistério ou protestante segue o que quer. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário São Roberto.